Escutem bem o que eu vou contar, porque a história do nosso império não começou com juras de amor, flores ou violinos. Começou com um pó, sangue frio e uma planilha de débitos que eu não conseguia pagar. Eu era o Barão de São Miguel, um título pomposo para um homem que administrava um punhado de fazendas secas e um porto que mal via a cor de um navio grande. A verdade, meus amigos, é que eu estava no osso. O vale do Rio Seco, que deveria ser minha glória, estava me engolindo. E do outro lado do rio, bem ali, estava a família Lacerda. Eles tinham tudo o que eu não tinha: água, crédito e uma filha que valia o peso de 10 exércitos. Essa filha era a Elara. Quando meu conselheiro, o velho Matias, me propôs o casamento, eu quase o joguei da janela da torre. Casar com uma Lacerda era como convidar a raposa para cuidar do galinheiro, ou pior, assinar minha própria certidão de óbito político. Os Lacerdas e o São Miguel se odiavam há gerações. Não era uma briga de vizinhos, era uma guerra fria que só não virava tiroteio aberto porque éramos espertos demais para destruir o mercado que ambos usávamos. Mas o Matias tinha razão. Eu precisava do dinheiro, e mais que isso, precisava da rede de contatos dela. Os Lacerdas tinham tentáculos em todas as cidades importantes do litoral. A primeira vez que eu a vi para tratar do acordo não foi num baile ou num jardim florido. Foi numa sala de reuniões, cheia de advogados, onde o cheiro era de pergaminho velho e ambição pura. Eu entrei achando que a negociação seria com o pai dela, o temido senhor Lacerda, mas ele nem apareceu. "O meu pai me deu plenos poderes, barão", ela disse. A voz dela não era doce, era clara, afiada, como vidro recém-quebrado. Eu me sentei e a encarei. Elara não era uma beldade de contos de fadas. Ela era alta, com ombros largos que pareciam feitos para carregar o peso de um reino. Os cabelos escuros estavam presos num coque severo. E os olhos, os olhos dela eram a pior parte. Eles não piscavam quando ela falava. Eles analisavam, calculavam o valor exato de cada palavra que saía da minha boca. Eu sentia que ela estava avaliando se eu valia o investimento. "Eu não estou à venda, dona Elara." Eu tentei soar firme, mas minha garganta estava seca. Ela sorriu, e o sorriso não chegou aos olhos. Era só um movimento técnico dos lábios. "Claro que não, barão. Estamos discutindo uma fusão de ativos. Você tem a terra, a tradição. Nós temos o capital e a logística. O casamento é apenas a cláusula de garantia." Ela abriu um documento enorme, cheio de termos legais que faziam minha cabeça girar. Passamos 3 dias naquela sala. 3 dias discutindo gado, rotas comerciais, porcentagens de lucro e quem teria a palavra final sobre a gestão do porto. Em nenhum momento falamos sobre o futuro, sobre filhos ou sobre a vida a dois. Falamos sobre poder. Eu lutei por cada metro quadrado, por cada moeda. Eu me recusava a parecer fraco. Ela era incansável. Se eu pedia 10, ela oferecia 5 e me provava com números que o valor justo era 3. No final, o acordo foi selado. Eu manteria o controle nominal de São Miguel, mas a gestão financeira seria compartilhada. O nome Lacerda seria adicionado ao meu, unindo as casas. E o mais importante, a aliança me dava acesso imediato à linha de crédito que me salvaria da falência. O preço, casar com Elara. Quando apertamos as mãos, a pele dela estava fria como mármore. "Que seja uma parceria produtiva, barão", ela disse, e pela primeira vez vi algo além de cálculo em seus olhos. Um desafio. O casamento foi a coisa mais seca e formal que eu já presenciei. Não havia alegria, só alarde. Era uma demonstração de força para nossos inimigos, mostrando que as 2 maiores potências da região haviam se unido. Nossos convidados não estavam lá para nos parabenizar, estavam lá para nos espionar e ver quem faria o primeiro movimento errado. Eu me lembro de estar no altar, olhando para o juiz e pensando: eu vendi minha liberdade por um balanço bancário. A festa foi longa e tensa. Eu e a Lara mal trocamos palavras, exceto as exigidas pelo protocolo. Ela passou a noite circulando, não como uma noiva, mas como uma general inspecionando suas tropas. Ela estava fazendo contatos,
firmando lealdades, enquanto eu bebia champanhe demais, tentando apagar o fogo da humilhação. A noite de núpcias foi o auge do absurdo. Nosso quarto era enorme, luxuoso, mas parecia um campo de batalha esperando o primeiro tiro. Eu entrei, tirei o casaco e a encontrei sentada na beirada da cama, ainda vestida com o pesado vestido de seda. Ela estava lendo um livro de contabilidade. "Você não vai dormir?" Eu perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela levantou os olhos, sem pressa. "Claro que vou, mas os números de hoje não fecharam. Os fornecedores de grãos estão pedindo um aumento que não podemos dar. Eu preciso resolver isso antes de amanhã." Eu ri, um riso seco e sem humor. "Estamos casados há 6 horas, Elara. Você não pode esperar até o café da manhã?" "O tempo é dinheiro, barão," ela respondeu, voltando ao livro. "E agora, o seu tempo é meu." Eu me aproximei, irritado. Eu estava habituado a ser um manda-chuva. Minhas amantes e até minhas servas sempre me trataram com a deferência de um senhor. Elara me tratava como um sócio júnior que precisava ser supervisionado. "Escute aqui, esposa. Esse casamento é um negócio, eu sei. Mas eu exijo um mínimo de respeito, ou pelo menos, um mínimo de decência." Ela fechou o livro, colocou-o cuidadosamente na mesinha de cabeceira e se levantou. Ela era mais alta do que eu me lembrava. O respeito se conquista, barão, e a decência é um luxo que não podemos pagar. Você está falido e eu sou a sua tábua de salvação. O conflito começou ali, naquela noite. Não foi uma discussão com gritos, foi uma guerra de vontade silenciosa. Ela dormiu do lado dela da cama, eu dormi do meu. Entre nós, a contabilidade e o ódio político. Os primeiros meses foram infernais. O castelo se transformou numa sede corporativa, onde eu era constantemente sabotado ou corrigido. Eu ordenava que o gado fosse levado para o pasto sul. Elara, sem me consultar, mandava mudar para o pasto oeste, porque o pasto sul estava reservado para a rota de transporte de lã que ela havia negociado. Eu tentava contratar um novo capataz para o porto. Ela vetava, dizendo que o currículo dele não apresentava experiência em exportação de longo curso. Eu era o barão, mas ela controlava as chaves do cofre e as informações. "Por que você insiste em me diminuir na frente dos meus próprios empregados?" Eu explodi um dia, na sala de jantar, enquanto os criados serviam um ensopado que eu mal conseguia engolir. Ela colocou o garfo na mesa com precisão cirúrgica. "Eu não estou diminuindo você, barão. Estou elevando o padrão. Você administrava esta propriedade como se fosse um clube de caça. Agora é um negócio sério. E se eu me recusar a seguir suas ordens? Então o contrato será quebrado. E você sabe o que acontece com a linha de crédito, não sabe?" Eu sabia. Eu voltaria à estaca zero, mas desta vez com a desonra de ter falhado até mesmo em um casamento de conveniência. A nossa relação era uma dança perigosa. Eu tentava encontrar as fraquezas dela, ela tentava expor as minhas. Eu tentava ser charmoso com os fornecedores para conseguir acordos mais vantajosos. Ela vinha logo depois com uma calculadora e desfazia meu charme, mostrando que o lucro real era menor do que eu havia prometido. Eu comecei a chamá-la de General Lacerda, em particular. Ela, por sua vez, me chamava de o romântico falido, quando Matias estava por perto. Mas eu tinha que admitir, as coisas estavam melhorando. O porto começou a receber navios maiores. As colheitas, agora gerenciadas com a precisão militar de Elara, davam lucros consistentes. O nome São Miguel e Lacerda começou a ser respeitado, não por tradição, mas por eficiência. Eu me peguei observando-a. Ela trabalhava de sol a sol. Ela não tinha tempo para fofocas ou frivolades. Ela tinha uma inteligência fria, mas brilhante, que eu nunca tinha encontrado em ninguém. Ela não buscava a aprovação dos homens, ela buscava o controle. Uma tarde, eu a vi na biblioteca, debruçada sobre mapas antigos. Ela estava rastreando uma antiga rota de caravanas pelo deserto do leste, uma rota que todos consideravam abandonada. "O que você está fazendo?" eu perguntei, curioso apesar de mim mesmo. "O império da família Dutra está em crise", ela explicou, sem levantar a cabeça. "Eles dependem da rota marítima, mas a pirataria aumentou.
Se reativarmos essa rota terrestre, podemos oferecer uma alternativa segura e mais rápida. Essa rota é perigosa, passa pelo território dos bárbaros das montanhas. Ela finalmente me olhou, e um brilho de algo parecido com excitação estava em seus olhos. Por isso é barato, e por isso ninguém mais tentou. O risco é alto, mas o lucro potencial é 10 vezes maior. Pela primeira vez, eu senti uma faísca de admiração. Ela não pensava pequeno. Ela pensava em dominar o mapa. Naquela noite, eu não fui para a cama irritado. Fui para a cama pensativo. Eu estava casado com uma mulher que estava jogando xadrez, enquanto o resto do mundo jogava damas. O ponto de virada, o momento em que a Aliança Fria começou a se transformar em algo mais perigoso e poderoso, veio com o ataque dos Dutras. Como Elara havia previsto, o Império Dutra estava desesperado. Eles nos viam como parasitas que se beneficiavam de sua fraqueza. Decidiram que a melhor forma de recuperar seu poder era destruir o nosso porto, o porto de São Miguel e Lacerda. Recebemos a notícia tarde da noite. Um mensageiro chegou ofegante dizendo que um grupo de mercenários, pagos pelos Dutras, estava a apenas um dia de marcha, vindo para incendiar nossos armazéns e sabotar nossos guindastes. Eu corri para o escritório, pronto para convocar meus homens de armas. Eu era um soldado treinado. Eu sabia lutar. Mas quando cheguei lá, Elara já estava na mesa. Não com espadas, mas com um mapa e um telefone de longo alcance. Temos 4 horas antes que eles cheguem ao ponto de estrangulamento do vale. Ela disse, sem pânico. Eu vou reunir os guardas do castelo. Inútil. Eles são 25 mercenários experientes. Nossos 10 guardas serão massacrados. Então, o que você sugere? Que esperemos eles queimarem tudo? Ela me olhou. E pela primeira vez, vi que ela estava me vendo não como um obstáculo, mas como um recurso. Eu sugiro que usemos os recursos que temos. Você tem o conhecimento militar, barão. Eu tenho a logística e a informação. Ela apontou para o mapa. Os mercenários virão pela Rota da Pedra. Eles precisam de água. Há apenas um poço confiável a 10 quilômetros do porto. Sim, o Poço do Vento. Exatamente. Eu já liguei para o meu contato na cidade vizinha. Por um preço alto, ele está enviando um caminhão de salitre para lá. Eu demorei um momento para entender o que ela estava planejando. Você vai envenenar o poço? Não envenenar, barão. Apenas torná-lo intragável. Eles chegarão exaustos e sedentos. Quando encontrarem o poço salgado, terão que ir para o próximo ponto de água, o Rio Pequeno. Ela traçou uma linha no mapa. O Rio Pequeno passa por esse desfiladeiro estreito. É o lugar perfeito para uma emboscada. Você e seus homens não precisam lutar contra eles de frente. Você só precisa atrasá-los até o amanhecer. Eu olhei para ela. Era um plano ousado, frio e calculado. Não havia honra nele, apenas eficiência brutal. E como eu vou atrasá-los, se você diz que eles são mais fortes? Ah, barão, ela sorriu, um sorriso que era quase predatório. Você tem o nome de um exército, mas a capacidade de um empresário. Se você não pode vencê-los com força bruta, vença-os com o mercado. Ela me entregou um pequeno radiocomunicador. Meu contato na cidade vizinha tem um depósito de explosivos de demolição. É caro, mas eu já autorizei a compra. Você vai usá-los para fechar o desfiladeiro do Rio Pequeno. Não para matar, mas para bloquear. E se eles passarem antes de eu armar as cargas? É aí que entra a sua parte, barão. Eu vou usar o nosso capital para comprar o tempo que precisamos. Elara se levantou e foi até o cofre. Ela pegou uma pasta de documentos e um maço de notas. Vá, pegue seus 10 guardas. Encontre o caminhão de salitre e certifique-se de que o Poço do Vento esteja inutilizado. Depois, vá para o desfiladeiro. Eu vou ficar aqui e garantir que a logística funcione. Eu estava prestes a sair quando me virei. Por que você confia em mim para isso? Você nunca confiou antes. Ela me olhou nos olhos, e a tensão entre nós era quase palpável, mas desta vez era uma tensão de parceria, não de rivalidade. Porque o porto é nosso, barão. E se perdermos, perdemos juntos. Você é um barão falido, mas não é um covarde.
E eu não sou uma esposa indefesa. Somos sócios. Agora vá e proteja o nosso investimento. Naquela noite, eu montei no meu cavalo e cavalguei com meus homens sob o manto da escuridão. Eu não estava mais lutando pela honra do meu nome ou pela minha liberdade. Eu estava lutando pelo nosso negócio. Eu estava agindo sobre as ordens da General Lacerda, e a ideia, estranhamente, não me parecia mais humilhante. Parecia eficiente. Nós conseguimos. A sabotagem do poço funcionou perfeitamente. Os mercenários chegaram sedentos e furiosos. Quando tentaram passar pelo desfiladeiro, eu e meus homens detonamos as cargas de demolição. Não houve mortes, mas houve um deslizamento de terra gigantesco que bloqueou a passagem. Eu usei o rádio para reportar o sucesso. Desfiladeiro fechado, Elara. Eles estão presos. A voz dela veio clara, sem ruído, apesar da distância. Excelente, barão. Agora volte para casa. Eu já chamei a guarda da cidade. Eles vão cuidar do resto. Quando voltei ao castelo, exausto e coberto de poeira, o sol estava nascendo. Elara estava me esperando na porta, vestida ainda com as roupas da noite, mas impecável. Você fez um bom trabalho, ela disse. E não era um elogio vazio, era uma avaliação. Eu a encarei, vendo o amanhecer refletido em seus olhos frios. Nós fizemos um bom trabalho. Naquele momento algo mudou. A linha entre o ódio e o respeito se tornou tênue. Nós tínhamos enfrentado uma ameaça externa e sobrevivido, juntos. Não éramos mais apenas dois rivais forçados a dividir uma cama. Éramos dois generais que haviam vencido a primeira batalha de uma longa guerra. Entramos no castelo lado a lado, e a sensação de poder que emanava de nós era nova e intoxicante. Eu percebi que a força dela, combinada com a minha, criava algo muito maior do que a soma das partes. O casamento de conflito estava lentamente se transformando em um casamento de poder real. E o barão de São Miguel, o romântico falido, percebeu que, para construir um império, ele precisava não de uma esposa amorosa, mas de uma sócia implacável. E eu a tinha. A partir daquele dia, a General Lacerda, ou melhor, a baronesa Elara de São Miguel e Lacerda, parou de me tratar como um sócio júnior. Ela começou a me tratar como o único homem em quem ela podia confiar para executar seus planos mais perigosos. E assim, começamos a traçar o mapa do nosso futuro, um futuro que não se limitava ao Vale do Rio Seco. Nossas ambições agora se estendiam até onde a vista alcançava e até onde o dinheiro podia comprar. Mas o caminho para o império era longo, e a próxima fase exigiria uma lealdade que nenhum de nós estava acostumado a dar. Ainda tínhamos que resolver a questão dos Dutras. Eles não aceitariam a derrota facilmente, e nós precisávamos de um plano, não apenas para nos defender, mas para aniquilá-los do tabuleiro de xadrez de uma vez por todas. E isso, meus amigos, exigiria que eu e Elara fizéssemos o impensável: confiar um no outro de verdade. Escutem bem, porque a história do nosso império, depois daquele ataque dos Dutras, tomou um rumo que nem eu, o barão de São Miguel, conseguiria prever. A poeira da demolição no desfiladeiro ainda estava baixando, mas a poeira da nossa rivalidade interna havia assentado de vez. Eu e Elara, sentados à mesa do escritório na manhã seguinte, não éramos mais marido e mulher, nem generais inimigos. Éramos conspiradores. O café estava frio, mas a ambição estava fervendo. Eles vão retalhar, barão, ela disse, traçando uma linha forte sobre o mapa do Império Dutra. Vão tentar nos atacar de novo, mas desta vez com mais força. E nós estaremos prontos, eu respondi, sentindo um gosto de ferro na boca. Eu estava pronto para a guerra. Elara balançou a cabeça, impaciente. A guerra é um custo desnecessário. Nós não vamos lutar contra eles com espadas, barão. Vamos lutar com planilhas. Ela me mostrou como funcionava a rede Dutra. O império deles era grande, mas era uma bolha de sabão. Eles tinham gasto fortunas modernizando a frota marítima, pegando empréstimos gigantescos com credores estrangeiros, todos apostando que a rota marítima seria a única opção de comércio. Nós temos a rota terrestre, barão. Ela apontou para a antiga trilha que passava pelo deserto do leste.
a que ninguém usa porque é perigosa. E que você reativou, mandando Matias negociar com os bárbaros das montanhas. Exatamente. Os bárbaros não querem dinheiro, querem armas e acesso a cavalos de raça. Eu já fechei o acordo. O plano era simples e diabólico. Eu ficaria encarregado da segurança da rota terrestre. Eu tinha um nome, a experiência em lidar com gente perigosa e a capacidade de fazer com que os bárbaros me respeitassem. Elara, por sua vez, usaria sua rede de contatos no litoral para espalhar a notícia. O transporte de mercadorias por terra é agora mais rápido, mais seguro e muito mais barato que a rota marítima Dutra, infestada de piratas. Se o frete terrestre começar a funcionar em larga escala, Elara explicou com os olhos brilhando, os navios Dutras ficarão parados. Eles não conseguirão pagar os empréstimos. Os credores entrarão em pânico. E então? Eu perguntei, sentindo a adrenalina de um grande golpe. Então, nós compramos a dívida deles por centavos. Não vamos tomar o império deles pela força, barão. Vamos tomá-lo na mesa de negociação, quando eles estiverem de joelhos. O plano era perfeito, mas exigia um nível máximo de confiança. Eu precisava ir para o leste, para a fronteira com o território selvagem, e levar comigo uma fortuna em ouro e documentos de crédito para selar os primeiros grandes contratos de transporte. Todo aquele capital vinha da família Lacerda, ou seja, de Elara. Se eu fugisse, se fosse roubado, ou se eu, por um ato de orgulho estúpido, resolvesse trair o acordo e ficar com o dinheiro, o império de Elara desmoronaria. A noite antes da minha partida foi o momento mais tenso que passamos juntos. Elara me chamou ao cofre. Ela abriu a pesada porta de aço e ali estava, empilhado, mais dinheiro do que eu havia visto em toda a minha vida. Aqui está, barão, ela disse, a voz baixa. O capital inicial, o futuro do nosso nome. Eu peguei as pastas, sentindo o peso do risco. Olhei para ela, e a tentação de voltar a ser o barão independente, o homem que não devia nada a ninguém, passou pela minha cabeça como um raio. Se eu pegasse aquele dinheiro e sumisse, eu poderia pagar todas as minhas dívidas e viver como um rei em qualquer outro lugar do mundo. Você confia em mim, general? Eu perguntei, usando o apelido que antes era ofensivo, mas que agora parecia uma senha. Ela me olhou, e desta vez não havia cálculo frio em seus olhos, mas uma avaliação honesta de risco. Não confio no Barão de São Miguel, o romântico falido. Ela respondeu. Ele é impulsivo e orgulhoso. Mas confio no meu sócio, o homem que arriscou a vida para proteger o nosso porto. Eu sei que você valoriza o poder acima da liberdade. E eu sei que o poder que eu estou te oferecendo é muito maior do que o que você pode comprar sozinho, fugindo para o exílio. Ela estava certa. A liberdade era boa, mas o poder de construir um império era viciante. Você está certa, eu disse. Eu voltarei. E voltarei vitorioso. Elara assentiu, e pela primeira vez vi um pequeno sorriso que era genuíno. Um sorriso de quem acaba de fechar o melhor negócio da vida. E eu estarei aqui para garantir que os credores dos Dutras recebam a notícia no momento exato. Eu parti no meio da noite. A viagem foi brutal. Eu tive que negociar com os chefes bárbaros, homens que só entendiam a linguagem da força e do respeito. Eu não podia aparecer como um nobre fraco. Eu tive que beber com eles, caçar com eles e provar que, apesar do meu título pomposo, eu era um homem de palavra. Usei o dinheiro de Elara para comprar o apoio deles e, em troca, eles garantiram a segurança dos primeiros comboios de mercadorias. Quando o primeiro carregamento de especiarias e metais preciosos chegou ao porto terrestre, ignorando completamente o porto marítimo dos Dutras, o mercado sentiu o cheiro da mudança. Eu voltei para o castelo 3 semanas depois, barbudo, cansado, mas com a satisfação de um general que cumpriu sua missão. Elara estava me esperando na sala de guerra, cercada por mapas e pilhas de documentos bancários. Ela não parecia cansada, parecia eletrizada. Você conseguiu, ela disse, sem rodeios. O primeiro comboio chegou intacto. Os bárbaros são parceiros confiáveis, contanto que continuemos a fornecer as armas que prometemos. Excelente. O mercado já está reagindo. Os Dutras estão tentando diminuir o preço do frete marítimo para competir, mas é tarde demais. Os credores já perceberam o risco. O que aconteceu em seguida foi uma obra-prima de logística financeira, orquestrada por Elara.
Ela usou o pânico. Enquanto os Dutras tentavam desesperadamente cobrir os prejuízos e pagar as parcelas dos navios, Elara, através de empresas fantasmas e contatos em cidades distantes, começou a comprar os títulos de dívida dos Dutras. Ela não comprou os títulos abertamente. Ela os comprou através de terceiros, pagando o valor nominal. Mas depois, quando o pânico se instalou e o valor dos títulos despencou, ela comprou o resto por uma ninharia. Em 3 meses, a família São Miguel e Lacerda detinha a maioria das dívidas do Império Dutra. O clímax não foi uma batalha de espadas, mas uma reunião de advogados em uma sala neutra da capital. Eu estava lá, ao lado de Elara. O Sr. Dutra, um homem que sempre me olhou de cima, estava pálido e suando. Ele ainda tinha seu título, mas ele não tinha mais um império. Barão, baronesa, ele implorou, podemos negociar. Eu posso lhes dar uma participação minoritária em troca de mais tempo. Elara não permitiu que eu falasse. Ela era a voz do nosso poder. Não há negociação, Sr. Dutra. Vocês faliram. Seus ativos não cobrem seus débitos. Nós possuímos 60% de suas obrigações. Isso significa que nós possuímos a sua frota, os seus armazéns e, o mais importante, as suas rotas marítimas. Ela estendeu um documento. Assine isso, é a transferência total dos ativos para a Corporação São Miguel e Lacerda. Em troca, nós perdoamos o restante da sua dívida pessoal. Você e sua família podem manter a mansão, mas o poder se foi. Dutra assinou. Ele estava derrotado. Não por um exército, mas por uma mulher com uma calculadora e uma visão que ia além do horizonte. Quando saímos daquela sala, eu sentia um poder que nunca pensei que teria. Não era o poder de um barão local. Era o poder de um magnata, de um imperador em ascensão. Olhei para Elara. Ela estava calma, como se tivesse acabado de fechar um acordo para comprar um saco de batatas. Está feito, eu disse, maravilhado. Está feito, ela confirmou. Agora temos que consolidar. A verdadeira batalha começa agora, barão. A batalha para manter o que conquistamos. Naquela noite voltamos para o castelo. O lugar já não parecia mais a sede corporativa fria que era no começo. Parecia um centro de comando. Eu entrei no nosso quarto. Aquele mesmo quarto onde a Guerra Fria havia começado. Elara estava se despindo do pesado vestido de viagem. Ela não precisava de criadas. Ela era eficiente até nisso. Eu me aproximei dela. Não havia desejo romântico, mas havia uma atração inegável. A atração de 2 predadores que caçaram juntos e venceram. Nós construímos um império, Elara, eu disse, a voz rouca. Ela me encarou, e pela primeira vez desde que a conheci, seus olhos se suavizaram, mas apenas um pouco. Era a satisfação de um trabalho bem feito. Nós construímos, e você se provou um parceiro digno, barão. E você, general, se provou a única pessoa que eu já conheci que pensa maior do que eu. Eu a beijei. Não foi um beijo de amor ou de paixão súbita. Foi um beijo de parceria, de respeito mútuo e de poder compartilhado. Era a confirmação de que o nosso casamento, que começou como uma cláusula de garantia, havia se tornado a fundação de algo inabalável: as rotas, os bancos e os portos. Nós éramos a força por trás do trono, e isso, Elara me ensinou, era muito mais seguro e lucrativo do que sentar no trono. Nós tivemos filhos, claro, não por amor, mas para garantir a sucessão e consolidar a linhagem. Nossos filhos não foram criados com contos de fadas, mas com aulas de contabilidade e estratégia militar. Eles aprenderam a amar o cheiro de tinta de pergaminho e o barulho das moedas. Nossa vida nunca foi de jantares românticos ou juras ao luar. Era de reuniões noturnas, discutindo o próximo movimento, a próxima aquisição. Muitas pessoas me perguntavam ao longo dos anos se eu me arrependia daquele casamento de conveniência, se eu não sentia falta da liberdade ou do amor verdadeiro. Eu sempre sorria e balançava a cabeça. O amor é um luxo, meus amigos, eu diria. Um luxo caro e que muitas vezes leva à ruína. Eu troquei minha liberdade e meu orgulho por algo muito mais sólido. Eu olho para Elara, que hoje é a baronesa mais poderosa da costa, sentada à minha frente, revisando os relatórios enquanto eu conto essa história. Ela não é minha alma gêmea,
mas é minha sócia, minha conselheira e minha general. Ela é a outra metade do nosso império. E no final das contas eu percebi que o que eu sentia por Elara não era ódio nem paixão cega. Era algo mais raro e forte. Era a admiração incondicional pela sua competência e a certeza de que, com ela ao meu lado, não havia inimigo que pudesse nos derrubar. Nosso casamento não foi construído sobre flores. Foi construído sobre ouro, ambição e o sangue frio de 2 rivais que aprenderam a se respeitar. E é por isso que o Império São Miguel e Lacerda não vai cair. Porque ele foi fundado não no calor do amor, mas na eficiência do poder absoluto. E isso, meus amigos, é uma fundação que dura para sempre.